Vamos começar a nossa escola de oração. Hoje nós vamos entrar no segundo tema da escola de oração, que é a oração fundamenta a obra de Deus. Você sente glorificando a Jesus? Deus, ele tem uma demanda para derramar sobre o espírito de todos nós. Amém? Escute o que eu vou ensinar para vocês agora. Repare isso é visível nos cultos. Quando você está num culto, as pessoas vêm num culto e não há demanda sobre a unção. Bem poucas pessoas, elas não estão muito interessadas por Deus. Então, cai menos do que uma gotinha da taça que Deus pode derramar sobre uma igreja. O Senhor é um Deus que Ele derrama a sua glória. Ele derrama isso em conjunto. Por que nos congressos é tão poderoso? Porque em eventos que nós nos unimos é tão poderoso? Por causa da demanda da fome e da sede do povo por Deus. Quanto mais espíritos estão sedentos por Deus, isso aumenta a proporção da manifestação do sobrenatural. Então, se você vem num evento que não tem fome por Deus, e tem poucos espíritos ali disponíveis, ou poucas pessoas, você vai receber algumas gotinhas só da unção. Agora você está num lugar onde é um peso da glória de Deus, porque nós estamos colocando uma demanda de fome sobre Deus, uma expectativa maior. Você que poderia receber uma gotinha, você recebe uma taça. O enchimento, ele é 10 vezes mais. Não porque você merece 10 vezes mais, é porque cai 10 vezes mais. E você está no lugar onde está caindo, então você pode beber. Então tem muitas pessoas que elas entram, às vezes, em conferências, cultos como esse, recebe muito de Deus, é muito tocada por Deus, mas ela não tem compromisso nenhum com Deus. Mas é porque ela está num ambiente onde Deus é generoso e está se derramando. E onde Ele está se derramando, Ele não mede para quem vai dar. Recebe quem está com o coração aberto ali na hora. Mas o depois é outra coisa. O compromisso é outra coisa. Vocês concordam comigo ou não? Amém? Então, muitas coisas que Deus pode derramar numa escola dessa, a unidade de fome e sede, às vezes não é dada. Às vezes só pega algumas gotinhas, porque existe uma ausência de espíritos que querem beber do Senhor. Então Deus, Ele derrama revelações. Eu estava em oração, antes de começar aqui, eu estava lá em cima, e algumas visões eu tive. Eu estava bastante cansado. E tinha umas visões, que aquilo que eu já deixei tudo formatado para vocês, preparado hoje, que eu deixei, fiz esse slide aqui, bem organizado para vocês, era para mim ir além disso. Mas que Deus conceda misericórdia a vocês. Amém, amém? Para que não haja uma perda de unção nos ensinamentos aqui. Então vou ser bem sério com vocês. Vocês estão numa escola apostólica de oração. Primeiro nós vamos trabalhar na primeira temporada, 1 mês e meio vai demorar, 2 meses, só de valores e fundamentação de oração. Depois nós vamos começar com dinâmica da oração, o profético da oração e todos os outros benefícios que a oração vai trazer na sua vida. Então, por agora, é trazer um despertar para a vida de oração. Por agora, é fazer você entender como é importante a oração. Então, vamos lá no segundo ponto. Agora começamos aí, escola de oração profética. Hoje vamos falar de 4 coisas dentro desse ensino. A igreja é fundamentada na oração. Alcançamos as bênçãos espirituais na oração. A consagração de um líder é na oração. A regeneração e o poder contra as obras do diabo. Amém, amém? A igreja é fundamentada na oração. Atos 1:8 diz assim, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Todos esses perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Fala, amém. E a mulherada lá orava, hein?
Mulherada do Novo Testamento sabia o que era oração. E se tem uma mulher que era dotada do poder na oração, era Maria. Um dia eu vou contar um pouquinho a história dela para vocês. Atos 2, 3, assim, ó. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Fala glória a Jesus. Em Atos dos Apóstolos nasceu a primeira igreja oficial do reino de Deus, irmãos. Nasce-se a primeira igreja oficial. E como? De joelho no chão. Assim foi o meu ministério. Acredito que deve ser o início, o meio e o fim de qualquer genuíno ministério levantado pelo Espírito Santo. Antes do Pentecostes, os apóstolos conseguiam compreender apenas um fragmento da importância da oração. Mas a vinda e o enchimento do Espírito no Pentecostes levaram a oração a uma posição vital de comando no Evangelho da glória a Jesus. Escute, antes do Pentecostes eles tinham uma visão da oração. Após o descimento do Espírito Santo, a oração foi levantada a uma posição de governo, a uma posição primária como fundamentadora da obra do Evangelho. Como é que o Evangelho chegou? Por oração. Como é que o Espírito Santo chegou sobre eles? Porque todos estavam perseverando unanimemente em oração. Eles estavam numa batalha profunda em oração, esperando pela promessa. Então você vê que a igreja primitiva nasceu na oração. Essa é a sua vida. Esse é o seu poder supremo. É a oração. Deus, ele se colocou à disposição dos homens na oração. Deus, ele não se coloca à disposição dos homens fora da oração. Não existe uma disponibilidade de Deus fora do espírito de oração e comunhão. Porque Jesus disse: tudo que tu pedires crendo em oração, receberás. Então ele já deixou bem claro: tudo que tu pedires crendo em oração, tu receberás. Então a disposição de dar, de trabalhar, de cooperar conosco do Espírito Santo, está totalmente conectada à demanda da oração. Estamos ligados ao espírito profundo de oração. Vocês têm que entender que esta é a alma do Evangelho. Esse é o espírito do Evangelho. É a oração. Da glória a Jesus Cristo. No tempo moderno de hoje, estou persuadido que somos mais deficientes no espírito da oração do que qualquer outra graça. A maior deficiência que existe no Evangelho moderno, o que é? É o espírito de oração. A graça da oração está se tornando uma desgraça para aqueles que não oram. Infelizmente, quem não cai na graça da oração, cai na desgraça da falta de oração. E eu vou dizer para você que, quando deixamos de orar, começamos a padecer. Quanto mais a igreja do século XXI se afasta do mandato da oração, do espírito de oração, mais ela sofre. Mais ela se amarra ao espírito da apostasia. Hoje eu quero falar para você que oração é o que fundamenta a obra de Deus. Não existe, irmãos, outra ferramenta mais poderosa que Deus usa para edificar e fundamentar um ministério e a sua vida como parte do ministério de Cristo, a não ser a ferramenta da oração. Vocês concordam comigo? Deus ama tantas orações persistentes que não recebemos muitas bênçãos sem elas. Da mesma forma, não podemos alcançar o prêmio da soberania e vocação celestial se não formos leais à oração. Eu sei que é um pouco radical falar para vocês. Eu sei que é. Falar que você não pode ser salvo se você não tem uma persistência na oração. Porque para mim, o que Jesus deixou ensinado para nós, desde que eu fui salvo, Ele me levou e me conduziu a um espírito de oração. Se você tira a oração da vida de uma pessoa, que tipo de consciência espiritual essa pessoa vai ter, irmãos? Se a consciência da pessoa, ela é tanto desenvolvida como exercitada e aprofundada pelo espírito de oração. Você nunca vai ser aprofundado numa consciência santa só porque você lê a Bíblia. Tem muitos teólogos que lê a Bíblia e não tem nem consciência da presença de Deus. Ler muito não significa que você é profundo. Se entregar o coração a meditar e estar na presença de Deus em oração,
é o que produz a vida e a encarnação da palavra, o verbo vivo em você, da glória a Jesus Cristo. Amém, amém? Olha lá que diz Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que de suceder, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Você tem que estar o quê? Em todo tempo? Jesus estava falando sobre a sua volta, que verá como um laço sobre a humanidade, para que a igreja não caia no quê? Na apostasia, na carnalidade, na glutonaria, nos escândalos. Por isso que ele fala, depois se você pega o capítulo 21 e lê para você ver só. E qual é a forma que ele dá no final desse capítulo? A única maneira de escapar de todos esses escândalos que virão, de toda a batalha espiritual que nós enfrentaremos nos últimos dias, é orando. Esse é o escape de Deus para nossas vidas. Então volta aqui o conceito para vocês importante. Que os apóstolos, eles tinham uma visão antes do Pentecoste. Após o Pentecoste, a visão deles sobre a oração foi colocado como primazia, como governo, como autoridade suprema sobre a igreja primitiva. Tanto é que em Atos 6, os apóstolos falam uma coisa: não cabe a nós servirmos à mesa, mas nós viemos o quê? Vamos estar o quê? No ministério da oração e da palavra. Cabe a nós estarmos no ministério da oração e da palavra. Porque esses são os dois poderes que trabalham em favor da edificação do reino de Deus na terra. Oração e a revelação da palavra. Se tirarmos isso, não existe evangelho. Vocês concordam comigo? Se nós reduzirmos o poder da oração, você vai reduzir as bênçãos do evangelho. Você vai reduzir a eficácia do poder do Espírito Santo na sua vida. Fala, tudo que o Espírito precisa é de pessoas disponíveis a Ele. A oração. Posso continuar? Amém, amém. Vamos lá, alcançamos as bênçãos espirituais da oração. O ministério da oração é o mais antigo de todos. Antes mesmo da existência da aliança abrâmica e do ministério de Moisés, a oração já existia. A sua importância é inegável. Fala, o ministério mais antigo que existe é a oração. Foi por causa da oração que nasceu a aliança abrâmica. Foi por causa da oração que Enoque foi trasladado. Por causa da oração, Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Se não tivesse oração, não tinha legado, não existiria a lei. Se não existisse a oração, não existiria a aliança abrâmica. Fala, o ministério inegociável, inegável, é a oração. Observa que todos os atos poderosos de Deus, as suas grandes manifestações, desde o início ao fim, foi por meio de homens que oraram, que invocaram a sua presença. Moisés era um homem de oração. Noé, que recebeu uma aliança com Deus, aliança noética, né? Ele foi cheio do espírito de oração. Ele invocou ao nome do Deus vivo. Então como é que Deus se revela? Deus se revela na oração. Da onde nasce o ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral e mestral? Oração. Qual é o poder do apostólico? É a oração. Se tira o poder da oração, não existe nem mais poder apostólico. A força apostólica, a força profética, ela depende inteiramente da vitalidade da nossa vida de oração, da glória de Jesus Cristo. Abraão alcançou seu propósito por meio da oração. Moisés se tornou um grande profeta e estabeleceu o ministério da lei através da sua vida de oração. Atenção necessária. 3 pontos importantes. Consagração, distração e alerta. O primeiro ministério a qual todo líder deve se consagrar é da oração. Antes mesmo dele ser chamado para a obra, esse é o segredo do poder ministerial. Fala, todo o poder do ministro, ele nasce na oração. Então, a verdadeira consagração ministerial, ela está na oração. Sabe uma das coisas que eu mais me arrependi na minha vida? No decorrer de ministério? Foi consagrar pessoas que não tinham uma devoção em oração. Eram boas de trabalho, mas péssimas na oração. Elas não ficam muito tempo no ministério.
E se ficam, elas se tornam uma pedra de tropeço para a obra de Deus. Homens que estão no ministério, que não oram, se tornam o próprio impedimento para a obra de Deus na igreja. Já passei por muito ministério que tinha muito espírito de religiosidade e formalismo. Isso trazia o quê? Morte espiritual para a igreja. Posições, autoritarismo, mas cadê o espírito humilde e rendido em oração em favor do povo? Então todo ministro, todas as pessoas são convocadas para o ministério, elas devem nascer na vida de oração. Se nós não nascemos na vida de oração, queremos só o fogo do Pentecoste, vamos tropeçar no meio do caminho. Infelizmente, muitos não nascem no Getsemane, muitos não nascem nas pressões do Getsemane da oração. Muitos ministros, infelizmente, já nascem no Pentecoste, com uma igreja tudo feita, tudo fácil. Recebe uma transferência de unção, está tudo bem na tua vida. Transferência de conhecimento, transferência de unção, isso nunca vai te fazer um vaso santo. O que te fará um vaso santo, preparado, adornado e útil para o Senhor, é a sua consagração na oração. Fala, o meu primeiro ministério é a oração. Se você não tem a primazia como ministério de oração, você pode ser como Marta, saber servir muito. Tu pode ser muito boa no serviço, tu pode fazer muita ação social, tu pode socorrer os pobres, fazer muitas coisas, mas eu posso dizer uma coisa para você. Boa parte de todo o teu trabalho vai se perder seu galardão, porque não foi santificado por um espírito de oração. Porque todas as vezes que nós estamos dentro das nossas obras, porque é fácil nós praticarmos as obras sociais. É fácil praticar aquilo que a alma também tem prazer. A alma gosta disso. É prazeroso fazer o bem. Tanto é que os que mais fazem obra social no mundo são os espíritas, os mormons. Mas eu quero dizer para você que a maior obra que você pode fazer em prol de uma pessoa é orar por ela. Essa é a maior obra que eu posso fazer. Antes de eu ir lá num pobre, antes de eu evangelizar, antes de eu dar uma cesta básica, meu filho, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Orar. Para que elas sejam salvas. Sejam libertas dos seus pecados. Muitas das ações que nós damos se perdem. Sementes são roubadas, porque pessoas solo que nós colocamos não foram primeiro santificadas pelas nossas orações. Não receberam a palavra do temor. Não receberam um alinhamento, porque estão recebendo uma ação boa da igreja. A igreja está sendo muito caridosa, mas está sendo péssima na sua doação de oração. Ofertar-se a si mesmo em oração é muito mais difícil do que dar qualquer oferta a um pobre. Você concorda comigo? Então a igreja deve ser como Marta, servir como Marta, mas ela deve ser uma igreja como Maria, que sabe orar, que sabe estar aos pés de Cristo, contemplando a sua santidade, está adornada e preparada para uma verdadeira obra do Evangelho, da glória a Jesus Cristo. Amo obra social, é o que eu mais procuro fazer, é o que eu quero, é o meu desejo, é o que eu mais peço a Deus. Mas eu santifico todo esse povo primeiro é na oração. É pedir, Deus, salva a favela, salva o Sebinho, salva aquelas almas que nós vamos evangelizar, Senhor. Trazer o espírito de temor para esse povo. Nós pregamos o evangelho, ministramos o poder de Deus sobre eles, enfatizamos a necessidade de eles se arrependerem. Depois podemos dar uma oferta consciente da glória de Jesus Cristo. Distração. Infelizmente a igreja, em sua busca por poder temporal, tem negligenciado seus deveres espirituais, principalmente o ofício da oração. Fala, distração. Então essa busca do poder temporal está fazendo a igreja o quê? Esquecer-se do poder espiritual. E dos seus deveres, fala, deveres espirituais. Quais são os maiores deveres na categoria das disciplinas espirituais que nós temos que praticar? Número 1, oração. Número 2, jejum. 3, ato de justiça. 4, oferta. São tudo disciplinas espirituais que nós temos que praticar os mandamentos. Nós queremos dar oferta, mas não queremos ser oferta no altar em oração. Não, você vai entender o que é a oração. Você vai entender a essência, o espírito da oração. Se você tira a oração, você tira o Espírito Santo da tua vida. Você apaga a chama do Espírito. E Paulo diz, não apagueis o fulgor do Espírito. Existe fulgor do Espírito verdadeiro sem vida de oração, irmão? Muitos estão chamando de fulgor do Espírito, que é a euforia da carne. Não tem constância, não tem vitalidade e nem tem validade. Nasce em algum momento, algum movimento de homens, daqui a pouco morre e depois sai da porta da igreja para fora. Fulgor de espírito, que Paulo disse, fervor de espírito, melhor ainda para você. É constância, é vitalício,
tem virtude, tem entrega. Então uma igreja que não tem essas qualidades é uma igreja desprovida do poder espiritual. O seu poder é econômico, é temporal. A sua visão é visão de homens, terrenas, passageiras. Mas uma igreja que tem um espírito de oração decidida a obedecer o verdadeiro evangelho, seguir o verdadeiro evangelho, os seus olhos serão olhos para a santidade, para a eternidade da glória. Da glória. Terceiro, um alerta. Que tempos trabalhosos para levar o povo à oração. Paulo diz, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Nós estamos em tempo, irmãos, que é muito difícil falar de santidade e piedade. Nós estamos enfrentando o espírito dessa era chamado espírito do anticristo. Nós estamos lutando dia a dia contra o espírito da apostasia e nós temos que vigiar por nós mesmos para não cair na apostasia. Quando a apostasia começa a nascer? Quando a igreja começa a abandonar, morrer na oração. Você pode ter certeza de uma coisa, Bispo Douglas, que o espírito da apostasia, quando ele chega numa igreja, ele vai arrancar o espírito de devoção à oração. Segundo, ele vai substituir a virtude da devoção por cobiça de prosperidade. Faz a igreja esquecer-se dos seus lugares de humildade, devoção profunda à oração e querer correr atrás do quê? Do poder temporal econômico. Isto é a grande verdade. Tanto é que profeticamente a igreja de Laodiceia foi repreendida por causa disso. Ela esqueceu o seu poder da simplicidade e devoção. E ela ficou cega. Ficou encantada pelo poder das riquezas, das suas posses e da sua posição social. Hoje em dia, o que mais se busca nas igrejas modernas é posição social. Posição econômica. Influência. É o que as pessoas mais querem. Querem ter uma boa aparência. Mas elas estão sendo desconhecidas diante do Altíssimo. Elas estão perdendo o seu galardão da eternidade. E isto não é uma brincadeira. Por isso, nos últimos dias, você pode ter certeza, como eu, como muitos outros apóstolos, vão se levantar em profetas, para trazer reforma ao Evangelho. O Senhor trará a sua luz, Ele mostrará para vocês o que é e o que não é nesses últimos dias do Evangelho. Vocês vão ver. Sabe quando é que a igreja vai despertar e muitos santos vão entender que estão no lugar errado? É quando a igreja se associar às novas ordens mundial. É quando eles fizerem pacto com o anticristo, a aliança através do novo tratado, da unificação das religiões. Aí você vai saber que igreja que está buscando ter o poder do céu ou o poder da terra. Não se iludam. Pregar coisas corretas, falar em nome de Deus de maneira certa, não significa que estamos agradando e nem que nós estamos diante do eterno. O diabo, ele sabe muito bem das coisas de Deus. Ele contestou e ainda usou a palavra de Deus contra Jesus na tentação do deserto. Toma cuidado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o árduo de querer fazer muitas coisas para Deus, mesmo que seja muito bem motivado, fala coisas corretas, mas se não tiver o espírito de fervor na oração, esse árduo pode se tornar uma coisa contrária, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Quem está comigo fala amém. Estão indo bem? Tempo gasto. Esta não é uma era de oração. É uma era de grandes atividades, de grandes movimentos de homens, mas que tem uma forte tendência a enfatizar o que se vê e o material, negligenciando e desconsiderando o que não se vê e o poder espiritual. Não pode haver substituto e nem rival para a oração. Antes de clamarem, eu responderei. E ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Isaías 65, 24. A oração nos mantém reféns da dependência da ação divina. Ela trabalha além das possibilidades humanas da glória de Jesus Cristo. E vale ressaltar que as impossibilidades e as deficiências que vemos no caráter humano estão baseadas na sua própria racionalidade, na sua própria inteligência. Mas as impossibilidades estão baseadas no poder de Deus na oração.
O impossível só é capaz de acontecer na vida de uma pessoa quando ela orar. A oração ela é colocada sobre a onipotência de Deus. Então eu ouso dizer para vocês que a oração é onipotente. O quanto ela alcançar de Deus é o que ela pode manifestar nessa terra. O grau que a sua oração alcançar na dimensão onde Deus está, do que Ele é o poder que ela vai efetuar sobre essa face da terra. Eu ouso dizer para vocês que o poder da oração é ilimitado. Porque ele não se baseia no tamanho do homem, mas sim na grandeza de quem Deus é, do que Ele fala e do que Ele já deixou determinado para nossas vidas. Da glória a Jesus Cristo. Por isso que nós temos que aprender a orar e orar eficientemente. Orar de maneiras profundas e conscientes sobre as demandas do caráter e do poder de Deus, e não sobre as demandas das tuas emoções, dos teus pensamentos. A oração tem que ser baseada nas promessas. A oração tem que ser baseada no que Deus fala. A oração tem que ser baseada no Deus do impossível. A oração não pode ser baseada sobre as tuas emoções. A oração não pode ser baseada sobre a sua razão. Ela transcende o que você é, o que tu pode pensar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós opera da glória. Fala, Ele é poderoso. Efésios 3:18, coloca para mim lá, Efésios 3:16. Não dá para colocar na tela não, deixa. Depois você medita, Efésios 3:16 ao 18. Amém? Fala, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir ou pensar. Sabe o que isso significa para você? Deus está muito além do que você está pedindo. A sua mente é pequena demais, o seu poder vocal é pequeno demais para compreender a grandeza daquilo que Ele vai fazer além do que tu está pedindo. Ele faz porque Ele é bom. Ele faz porque Ele tem o seu plano para a sua vida. Mas Ele espera que o mínimo você corresponda diante dEle. Coloque a sua pequenez diante dEle, disponível a Ele. Ele vai pegar a sua pequena e fraca oração. Ele vai ungir essa oração com um poder infinito. Ele vai colocar um pouquinho de onipotência sobre ela. Basta ter um coração sincero. Um espírito de desprezo desse espírito de mundanismo. Para que Ele possa ouvir e agir ao seu favor. Qual foram as palavras de Elias para descer um fogo tão glorioso do céu? Será que Elias estava esperando tanto? Acho que não. Sabe por quê? Porque Deus faz muito além do que nós estamos esperando. Se Ele só correspondesse às tuas expectativas, Ele seria bonzinho. Mas porque Ele é bom, Ele vai além das suas expectativas. Então quando você orar, espera que Ele sempre venha trazer um mais. Sempre faça essa oração-chave. Senhor, lembra-te que Tu é poderoso para fazer muito além do meu tamanho e do que eu estou te pedindo. Me ajuda na minha pequenez. Minha mente é pequena demais. Me ensine a te pedir. Me ensine a orar. Vale a pena fazer isso? Vale a pena. Vale a pena você parar tempo para meditar sobre essas coisas reais que eu estou pregando para você. São valores. Valores que às vezes você não pensa sobre isso. Por isso que a escola de oração está aqui para fazer você pensar sobre a oração como nunca antes você pensou sobre a oração.